Salve, salve guerreiros, bom dia! Queria compartilhar uma palavra do Senhor com você nessa manhã e queria falar um pouquinho hoje a respeito da Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira da Paixão de Cristo. E queria ler com vocês aqui Mateus 27, do 45 ao 51, que diz assim: Ao meio-dia começou a escuridão. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Amém? Estava consumado, estava feito. Jesus morreu na cruz. Aí eu queria voltar um pouquinho aqui na história e contar a história de um outro cidadão, um pouquinho antes aqui. Mateus 27, mesmo lá no versículo 26, diz assim: Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Quem era Barrabás? Barrabás era um assassino, um rebelde que queria acabar com o domínio dos romanos na época, e ele roubava, matava, e ele foi preso e foi condenado à morte. Aquela cruz estava preparada para ele, estava preparada para Barrabás. E algumas pregações que eu assisti e gostei muito, quando a gente se coloca no lugar de Barrabás. Quem estava para ser condenado pelos nossos erros era nós. Jesus morreu no lugar de Barrabás. Jesus morreu no nosso lugar. Romanos 3:23 diz assim: Todos pecaram e estão longe da glória de Deus. Mas como Barrabás, todos nós somos culpados. Todos nós merecemos a condenação. E o inocente morreu no nosso lugar. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Jesus tomou o meu e o seu lugar. Então que a gente viva com essa gratidão no coração, porque somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Ele não tinha pecado, ele não tinha crime, ele não tinha erro algum. Santo, ele curava as pessoas, levava a palavra de amor, de compaixão, e foi condenado no lugar de Barrabás. Ele não merecia a injustiça que sofreu, mas ele sofreu no nosso lugar, e que a gente tenha nessa sexta-feira e durante toda a nossa vida essa gratidão a Deus, essa gratidão a Jesus por ter morrido e se sacrificado no nosso lugar para nos trazer a salvação. O sacrifício dele foi por mim, foi por você. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, pela tua salvação. 700 anos antes disso acontecer, Isaías falou isso, lá em Isaías 53. Vamos lá abrir Isaías 53, versículos 5 e 6, que diz assim: Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. A cruz estava pronta para Barrabás, o castigo estava pronto para Barrabás, e quem sofreu no lugar dele foi Jesus. O castigo estava pronto para nós. Quem errou, quem pecou, quem cometeu graves pecados, fomos nós. E quem sofreu o castigo foi ele. Que a gente tenha sempre essa gratidão no coração. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Outro texto aqui, 2 Coríntios 51. Tá nesse aqui, tá aberto.
2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 21. Diz assim: Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, Jesus, através do seu pecado, nos resgatou para Deus, nos aproximou de Deus, nos trouxe a salvação, e que a gente viva sempre grato a Jesus pelo sacrifício que Ele se ofereceu para levar na cruz e levar os nossos pecados. Amém? Vamos orar? Se possível, feche seus olhos e se imagine condenado à morte lá no lugar de Barrabás, preso, esperando para ser crucificado. A cruz estava pronta para você, estava pronta para mim. Aí vem Jesus, sem culpa, um homem santo, e se coloca no nosso lugar. Jesus tomou o nosso lugar, o lugar que a gente merecia. Jesus, obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua salvação, somos gratos a Ti pelo Teu sacrifício, pela Tua morte na cruz por nós. Obrigado, Senhor, por nos salvar, Papai do céu. Obrigado pela Tua salvação, obrigado pelo Teu amor, e que a gente viva com o coração agradecido, buscando ao Senhor todos os dias. Nos guia, Senhor, nos capacita e nos usa, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos. E obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e agradecemos, Senhor. Obrigado, Papai do céu. Amém? Deus abençoe grandemente. Não deixe de buscar a palavra do Senhor e em oração agradecer ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez por nós. Deus abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau!